Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu sou Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consulte. E o motivo do nosso encontro de hoje é trazer àqueles que nos assistem dicas a serem seguidas quando a operação é interestadual e envolve a substituição tributária. Ao longo dos nossos mais de 30 anos de atuação, nós vivenciamos dificuldades daqueles que operacionalizam as situações de substituição tributária, notadamente em operação interestadual, porque quando vendemos para uma outra unidade federada, nós temos que seguir a legislação do estado de destino para entender o conteúdo a ser adotado naquela operação. E isso acabou resultando em várias pesquisas que nós fizemos, né? Em especial um livro que é resultado da nossa dissertação de mestrado, que trata da figura dos convênios e que são, sim, aplicáveis na substituição tributária, né? O livro atualíssimo, ele é de 2021 e, por conseguinte, não tem nenhuma preocupação em estar desatualizado. E, ao mesmo tempo, um trabalho que nós já estamos aí na terceira edição recentíssima de 2023, né? Do livro de substituição tributária, e que é resultado dessa experiência que nós pretendemos passar neste material que ora estamos produzindo. Também alertamos que são, na realidade, 15 dicas, 15 macetes que você vai utilizar quando efetuar uma operação interestadual com substituição tributária, como se fosse um checklist a ser confirmado para a operação. E já adiantando que nós vamos disponibilizar esse roteiro lá na nossa página da Consulte, no site da Consulte. Depois aqui embaixo vai constar o linkzinho da publicação para que você possa baixar o material e tê-lo no dia a dia. Sempre lembrando que há sempre uma peculiaridade ou outra que talvez possa passar despercebida, porque as legislações estaduais podem conter detalhezinhos muito pequenos, isso é redundância, mas tem que ser chamado assim, na medida em que isso pode trazer um desconforto. E o primeiro deles é não se confundir a antecipação com substituição tributária, porque substituição tributária pressupõe a troca de responsável pelo recolhimento. É transferir a responsabilidade para o vendedor e tirando do comprador. Ao passo que a antecipação que muitos estados adotam não pressupõe necessariamente troca do recolhedor, mas apenas a mudança de recolhimento para a entrada e não mais para a venda, sendo que o mesmo contribuinte acaba como recolhedor. São diferenças conceituais muito importantes. Assim como quando falamos em diferencial de alíquotas, tanto para contribuintes quanto para não contribuintes, e que temos também a figura da substituição tributária passível de ser utilizada conforme o interesse do Estado. Mas, sem mais delongas, vamos então às 15 dicas que nós vamos sucintamente passar para vocês. A primeira, lembrando que isso é para operação interestadual. Em operação interna, o Estado pode estabelecer substituição tributária sobre tudo aquilo que ele desejar, na medida em que dentro do Estado ele é o suzerano. Lembrando que a Idade Média, nós somos os vassalos e nos sujeitamos à regra. Todavia, quando eu tenho uma operação interestadual, eu tenho que respeitar o limite da territorialidade descrita lá no artigo 102 do CTN, e só poderei fazer exigências para o contribuinte de outra UF a partir do momento que nós tenhamos que seguir regrinhas de extraterritorialidade, que surgem com os convênios e protocolos que são criados e permitem a aplicação da substituição tributária. Pois bem, primeira regra básica: para que possa ser aplicado substituição tributária em operação interestadual, em que o remetente se torna responsável pelo recolhimento, o primeiro passo é o produto estar listado no convênio 142 de 2018. Este convênio, que foi incorporando outros que criaram, inclusive, esta regrinha, especificamente a regra foi criada no convênio 92 de 2015, quando também se criou o SEST, que é o Código de Especificação da Substituição Tributária, é uma lista de produtos passíveis de substituição tributária em operação interestadual. Então, o primeiro passo é identificar a descrição, o SEST e o NCM exato, que são 3 circunstâncias necessárias. Se o produto não estiver listado no convênio 142,
ele não pode ter substituição tributária em operação interestadual. Lembrando que se um desses itens não for cumprido, naturalmente a substituição tributária acaba caindo por terra. A segunda dica, desta listagem constante do convênio 142, deve haver uma preocupação com a perfeita descrição do produto. Às vezes, uma mesma NCM pode servir para vários produtos, e não quer dizer que todos os produtos daquela NCM estejam previstos. O que significa dizer que na NCM, descrita lá no convênio 142, pode estar constando os 8 dígitos da NCM, o que é mais específico, ou apenas 4, o que torna mais ampla a possibilidade. De qualquer forma, não basta olhar a NCM, é importante olhar a descrição exata, porque às vezes o mesmo produto tem várias classificações e nem sempre todos os produtos estão com substituição tributária. Também observar a descrição exata do CEST, que é o Código de Especificação da Substituição Tributária, que deve estar em consonância com a descrição e com a NCM. Terceira dica, atendendo aí a previsão das cláusulas 2ª e 8ª, lá do convênio 142 de 2018, deve haver um convênio específico ou um protocolo que crie entre os estados a extraterritorialidade. Eu não me refiro aqui ao convênio 142, que é a base de regra para a substituição, mas um convênio que estabeleça, sobre este produto nós vamos criar substituição tributária. E este convênio, este protocolo, tem que estar válido necessariamente, de tal forma que ele ainda permita que haja, evidentemente, a exigência da substituição tributária nos 2 estados. Terceira regra é essa. A 4ª regra, como decorrência dessa, seria observar se aquele convênio, aquele protocolo é válido. E quando eu falo em válido, é verificar se o estado de destino é signatário daquele protocolo, daquele convênio, se ele não abdicou, se ele não denunciou. E aí basta se olhar a página do CONFAS, onde o órgão mantém atualizados os estados que acabam saindo. Se o estado saiu ou não está ali relacionado, procure verificar se não há um outro convênio, um outro protocolo. A 5ª regra é verificar em operações interestaduais, principalmente se depois disso tudo, o estado de destino, apesar de ter previsto o convênio ou o protocolo, implementou, internalizou a regra, porque ele pode não ter internalizado, em que pese haver exigência. Ou seja, você não vai escapar de analisar a legislação interna. Junto com isso, verificar a condição do substituto, que nesse instante, seja ele varejista, empresa do Simples, lembrando que as empresas do Simples, acima de R$180 mil no faturamento ano, tem que fazer a substituição tributária. Vão ter que aplicar, ou seja, em operação interestadual, qualquer contribuinte tem que fazer a substituição tributária, seja ele indústria, atacado, varejo, seja ele empresa do Simples, ele vai ter que aplicar. A 6ª dica, observar junto à legislação do estado de destino as regras que ele cria, porque a substituição tributária da modalidade subsequente, que é a modalidade clássica, significa dizer que eu estou antecipando o tributo devido ao estado de destino. Logo, as regras referentes à legislação, base de cálculo, MVA e regras específicas são definidas pelo estado de destino. Por exemplo, o estado de destino pode pegar apenas parte da lista dos produtos que o convênio ou protocolo específico previu, pois quem dita a regra é o estado de destino. E aí você pode me dizer, Gilberto, e quando nós tivermos um conflito entre a legislação do estado de destino e o convênio ou protocolo, o que eu faço? Não tenha receio, à luz do artigo 155, inciso 2 da Constituição, siga a legislação do estado de destino, porque a principal finalidade do convênio ou protocolo, eu uso sempre a expressão convênio e protocolo, porque há casos como veículos, sistema porta a porta e combustível, e algumas situações específicas que são regulamentadas por convênios, as demais são por protocolos. Há casos em que o Estado adota apenas parte da lista e, como o Estado é detentor da competência constitucional do tributo, quem pode o mais, pode o menos. Então, prevalece a legislação do estado de destino. Lembre-se que convênio ou protocolo aqui, em grande medida,
é, na realidade, um acordo de extraterritorialidade, lá no artigo 102 do CTN previsto. Sétima dica. No contexto que nós acabamos de verificar, uma vez observando a legislação do Estado de destino, observar se não existe algum privilégio, algum benefício que reduza a carga tributária da parcela da substituição tributária. Porque se o Estado de destino regulamenta o tema, pode haver que haja algum benefício que, por conta da neutralidade, do equilíbrio, isso seja feito. Aliás, é importante se observar que em operação interestadual, salvo o caso aí das empresas do Simples, nós adotamos o MVA ajustado. Porque o MVA ajustado, ele visa tornar neutra a carga tributária a partir de qualquer estado em relação ao estado de destino, né? Oitava dica, guardar vigilância quanto às alterações, sim, porque isso não se pode verificar um ano e outra vez na vida. Isso é constantemente verificado. Criar um nível de cumplicidade técnica com o seu comprador, de que toda vez que houver alteração, ele informe você disso, porque ele é responsável, solidário de toda e qualquer situação. Ele é o maior interessado de que não haja prejuízo, porque, em última análise, o Estado de destino lançará a mão sobre o primeiro contribuinte que ele localizar. E isso é certo que o primeiro contribuinte é o comprador. Isso é pacífico de ser observado, o que torna uma preocupação conjunta de comprador e vendedor quanto a isso, porque há supressões, alterações e assim por diante. E sempre lembrando que quando houver alteração de NCM por conta de TIP, não há mudança de interpretação enquanto a legislação estadual permanecer a mesma. Ou seja, se adota o mesmo critério que se vinha adotando. Nona dica, abater o imposto de origem. Se for produto importado, 4%, se for para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, 7%, e se for para os demais estados, 12%. Evidentemente que se nós estivermos diante de uma situação de imunidade, ou em que não haja débito na operação inicial, não há crédito a ser abatido e o imposto ficará integralmente com o estado de destino. E aqui, nesta dica, fica ainda uma observação. E se a empresa for do Simples? Aqui nós seguimos a regra da resolução do Senado Federal, em que diz que as alíquotas são de 4, 7 ou 12. E sendo empresa do Simples, hipoteticamente eu vou utilizar uma alíquota de 4, 7 ou 12% para abater o imposto a ser devido. E aqui eu lembro, a empresa do Simples não aplica o MVA ajustado, é sempre o MVA original. A 10ª dica, após o cálculo e antes da saída da mercadoria, é importante preencher a GNRE, Guia Nacional do Recolhimento do Tributo Estadual, usando atualmente o código 10.009, né, dígito 9, observando que a referida guia deve acompanhar a nota fiscal eletrônica, fazendo menção, inclusive, da nota fiscal eletrônica na guia e vice-versa, para que não haja problemas no trânsito. Isso é verificação. O fato de o contribuinte, muitas vezes, remetente não ser responsável e haver substituição tributária por alguma razão no estado de destino, não impede que haja um acordo entre as partes para que o remetente recolha antecipadamente esse valor, mas sempre, quando não for a ele, remetente, dada a condição de substituto tributário, que os dados da guia sejam feitos em nome do comprador. Agora, se houver protocolo ou convênio, esses dados são feitos em nome do remetente. A 11ª dica, para se evitar recolhimento por operação, é importante que o contribuinte analise a possibilidade de se tornar substituto junto ao estado de destino, tendo uma inscrição auxiliar. É evidente que toda inscrição auxiliar traz consigo consequências, entrega da GAST, né? O contribuinte, quando ele é empresa do Simples, ele também tem que entregar uma guia específica, né? Quando ele é do Simples, e tem essas obrigações mensais. Lembrando que quando não há movimento por um certo tempo, os estados acabam cortando essa situação. 12ª dica, observar o CFAP correto. Se você se torna substituto, né, sendo industrial, 6.401. Se você é substituto na atividade comercial, observar a verificação aí do CFAP 6.403, conforme a situação. No caso aí das empresas do Simples, usar o CSON, ou PSOSNE 202.
13ª dica. Nas operações com outro substituto, quando não há substituição tributária a despeito do CST C00, usar o CFOP 6402. Na dica anterior, evidentemente, nós iremos usar o CFOP 10, porque eu estou praticando a substituição tributária. É o que nós chamamos de substituto eventual. Né? 14ª dica. Ao obter a inscrição estadual junto ao estado de destino, né, nós já lembramos disso no momento anterior, em dica anterior, você se torna contribuinte daquele estado, sujeito à fiscalização daquele estado. Então, muito cuidado no preenchimento, no gerenciamento da GIA-ST, que é a Guia Específica da Substituição Tributária, né, que foi aprovada aí em ato COTEP e em AJUSCINF, que determina a entrega da GST para as empresas do Simples, é a DESTDA. E a 15ª dica, enfim, é observar, independentemente do tipo de recolhimento do imposto, seja ele feito por operação guia a guia ou por apuração mensalmente, que as empresas do Simples têm que observar regrinhas específicas aí da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, em especial aquelas lá descritas no seu artigo 5º, inciso 12, letra A, no artigo 15, parágrafo 6º, inciso 2, no artigo 25, parágrafo 8º, no artigo 28, no artigo 33, parágrafo 5º e no artigo 76. Bom, com isso, nós encerramos aqui nossas 15 dicas, lembrando que vai estar embaixo aqui desse material o linkzinho para a publicação deste roteiro lá na nossa página, né, no site da Consulte. De resto, nós os colocamos à disposição sempre que vocês desejarem mandar alguma sugestão, alguma indagação, algum questionamento que não tenha sido adequadamente respondido, manda para o e-mail momentoconsulte@consulte.com.br. E de resto, não esqueça de dar o seu like, de divulgar nosso trabalho, de dar o seu sininho ali embaixo, a sua inscrição é fundamental para que você possa dar aí uma certa repercussão ao nosso trabalho e ser notificado sempre que nós tivermos uma nova publicação. Tá ok? Até uma próxima!